outro dia, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, exigiu a Joe Biden que demitisse a chefe do Serviço Secreto, Kimberly Shell. Alguns dias depois, ontem, Kimberly Shell renunciou como chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos devido a todos os problemas relacionados ao caso Donald Trump. Thomas Matthew Crooks compareceu naquela segunda-feira no Capitólio, onde membros de ambos os partidos exigiam sua renúncia. Finalmente, horas depois, ele renunciou. Este incidente aconteceu 10 dias após o atentado contra Donald Trump, que ela mesma descreveu como o maior fracasso operacional da agência em décadas. A renúncia veio 24 horas após sua aparição no Capitólio, onde teve que ouvir repetidas críticas dos legisladores. Durante a audiência de segunda-feira, que foi um verdadeiro escárnio público de várias horas, Shell afirmou que acreditava ser a melhor pessoa nos Estados Unidos para desempenhar o cargo. Numa rara exibição bipartidária, os líderes de ambos os partidos se uniram para convencê-la do contrário. No final da sessão no Capitólio, Jamie Raskin, congressista democrata de Maryland, e James Comer, republicano de Kentucky, juntamente com outros representantes de alto escalão da comissão, assinaram uma carta conjunta exigindo que Kimberly Shell assumisse a responsabilidade e se afastasse do cargo. Antes da redação dessa carta, houve vários pedidos para que ela renunciasse. O congressista californiano R.O. Khanna perguntou se ela considerava que a falha do serviço secreto poderia ser comparada com o atentado contra o presidente Ronald Reagan em 1981, em Washington. Ela respondeu afirmativamente sem hesitar. Khanna então replicou: "Sabe o que fez a pessoa que estava no seu cargo naquela época? Ele renunciou antes mesmo de começar o comício." O comportamento suspeito de Thomas Matthew Crooks alertou muitos agentes locais. Eles o viram caminhando pelos arredores, carregando uma grande mochila e olhando através de um telêmetro para os telhados ao redor do local do comício. Os agentes tiraram até uma foto dele e alertaram via rádio sobre a presença de uma pessoa suspeita. O serviço secreto recebeu a informação, mas depois o sujeito desapareceu sem deixar rastros. Minutos depois, começaram os disparos que quase atingiram Trump na orelha direita. Com uma chance de apenas 5%, ele não perdeu a vida. A decisão de permitir que o comício continuasse naquele local tão exposto, mesmo após identificar um suspeito que depois se perdeu na multidão, é um dos pontos cegos desta investigação. Existem muitos outros detalhes que vamos comentar neste vídeo. Um áudio do dia 13 de julho foi vazado, supostamente gravado pelo serviço secreto, revelando mais de um atirador, de acordo com alguns investigadores. Em uma parte deste áudio original, durante o tiroteio, é possível ouvir que estavam evacuando as pessoas dos edifícios. No início do áudio, também se ouve alguém dizer que viu um atirador e mencionar um terceiro suspeito correndo para a floresta. Alguns investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks nunca disparou, sendo apenas um bode expiatório. Se não bastasse, novas imagens dramáticas mostram Thomas Matthew Crooks morto no telhado de um edifício, com a arma ao lado. Essas imagens mostram agentes de polícia ao lado do cadáver de Crooks após o atentado contra Donald Trump. No vídeo, é possível ver um agente do serviço secreto discutindo com um policial local sobre como Crooks foi identificado como suspeito antes de abrir fogo contra Trump. As imagens, publicadas pelo senador de Iowa, Chuck Grassley, mostram os momentos após o tiroteio, que deixou Trump ferido e resultou na morte de um bombeiro. Os investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks disparou até 8 vezes antes de ser abatido por atiradores de elite. Paris, o comissário da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse que acreditava que o número de disparos recuperados era 8, o que não corresponde aos áudios analisados anteriormente. Também foi revelado que um agente municipal se confrontou cara a cara com Crooks minutos antes do tiroteio. Esse breve confronto ocorreu quando agentes locais, alertados sobre a presença de Crooks no telhado, tentaram subir para enfrentá-lo. Paris disse que Crooks esteve no telhado por cerca de 3 minutos, e só passaram segundos entre o confronto e o momento em que Crooks abriu fogo contra Trump. Durante a audiência, Paris detalhou as comunicações entre as forças de segurança sobre Crooks antes de Trump subir ao palco no comício. Segundo Paris, havia uma troca de mensagens entre membros da unidade de serviços de emergência do condado de Butler, que inicialmente identificaram Crooks como suspeito quando ele usou o telêmetro.
A suspeita aumentou e a polícia estadual verbalmente informou o serviço secreto sobre Crooks. Essa série de falhas de segurança coloca ainda mais pressão sobre o serviço secreto. Kimberly Shell, antes de sua renúncia, afirmou que não havia colocado ninguém no telhado devido à inclinação, que criaria um problema de segurança. No entanto, o representante Michael Guest, republicano do Mississippi, questionou essa avaliação, afirmando que um vídeo mostrava um homem de 70 anos atravessando o telhado com facilidade. Os legisladores interrogaram Paris sobre vários aspectos da segurança no comício de Butler. Embora ele tenha fornecido mais detalhes do que Shell durante sua audiência, ele também foi limitado pela investigação em curso do FBI. Os investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks disparou até 8 vezes antes de ser abatido por atiradores de elite. Paris afirmou que esse número corresponde ao total de cartuchos recuperados. No entanto, o áudio analisado anteriormente indica que havia disparos de armas diferentes. Os investigadores também acreditam que Crooks foi usado como distração para que outros atiradores pudessem agir. Esta teoria sustenta que o jovem de 20 anos foi apenas um peão em um esquema maior. Além disso, várias conversas de Donald Trump foram gravadas secretamente enquanto ele jogava golfe. Em uma dessas gravações, ele criticava Joe Biden e previa que Kamala Harris assumiria a presidência. Trump afirmou que Biden não estava à altura de líderes como Putin e o presidente da China, sugerindo que ele próprio era a melhor escolha para lidar com esses desafios. Por fim, há especulações de que, se Trump for reeleito, ele desclassificará a investigação sobre o atentado contra sua vida. Isso geraria grande interesse público, especialmente entre aqueles que acreditam em teorias da conspiração. Continuaremos acompanhando este caso e trazendo novas informações em futuros vídeos. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Outro dia, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, exigiu a Joe Biden que demitisse a chefe do serviço secreto, Kimberly Shell. Alguns dias depois, ontem, Kimberly Shell renunciou como chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos devido a todos os problemas relacionados ao caso Donald Trump. Thomas Matthew Crooks compareceu naquela segunda-feira no Capitólio, onde membros de ambos os partidos exigiam sua renúncia. Finalmente, horas depois, ele renunciou. Este incidente aconteceu 10 dias após o atentado contra Donald Trump, que ela mesma descreveu como o maior fracasso operacional da agência em décadas. A renúncia veio 24 horas após sua aparição no Capitólio, onde teve que ouvir repetidas críticas dos legisladores. Durante a audiência de segunda-feira, que foi um verdadeiro escárnio público de várias horas, Shell afirmou que acreditava ser a melhor pessoa nos Estados Unidos para desempenhar o cargo. Numa rara exibição bipartidária, os líderes de ambos os partidos se uniram para convencê-la do contrário. No final da sessão no Capitólio, Jamie Raskin, congressista democrata de Maryland, e James Comer, republicano de Kentucky, juntamente com outros representantes de alto escalão da comissão, assinaram uma carta conjunta exigindo que Kimberly Shell assumisse a responsabilidade e se afastasse do cargo. Antes da redação dessa carta, houve vários pedidos para que ela renunciasse. O congressista californiano R.O. Khanna perguntou se ela considerava que a falha do serviço secreto poderia ser comparada com o atentado contra o presidente Ronald Reagan em 1981, em Washington. Ela respondeu afirmativamente sem hesitar. Khanna então replicou: "Sabe o que fez a pessoa que estava no seu cargo naquela época? Ele renunciou antes mesmo de começar o comício." O comportamento suspeito de Thomas Matthew Crooks alertou muitos agentes locais. Eles o viram caminhando pelos arredores, carregando uma grande mochila e olhando através de um telêmetro para os telhados ao redor do local do comício. Os agentes tiraram até uma foto dele e alertaram via rádio sobre a presença de uma pessoa suspeita. O serviço secreto recebeu a informação, mas depois o sujeito desapareceu sem deixar rastros. Minutos depois, começaram os disparos que quase atingiram Trump na orelha direita. Com uma chance de apenas 5%, ele não perdeu a vida. A decisão de permitir que o comício continuasse naquele local tão exposto, mesmo após identificar um suspeito que depois se perdeu na multidão, é um dos pontos cegos desta investigação. Existem muitos outros detalhes que vamos comentar neste vídeo.
Um áudio do dia 13 de julho foi vazado, supostamente gravado pelo serviço secreto, revelando mais de um atirador, de acordo com alguns investigadores. Em uma parte deste áudio original, durante o tiroteio, é possível ouvir que estavam evacuando as pessoas dos edifícios. No início do áudio, também se ouve alguém dizer que viu um atirador e mencionar um terceiro suspeito correndo para a floresta. Alguns investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks nunca disparou, sendo apenas um bode expiatório. Se não bastasse, novas imagens dramáticas mostram Thomas Matthew Crooks morto no telhado de um edifício, com a arma ao lado. Essas imagens mostram agentes de polícia ao lado do cadáver de Crooks após o atentado contra Donald Trump. No vídeo, é possível ver um agente do serviço secreto discutindo com um policial local sobre como Crooks foi identificado como suspeito antes de abrir fogo contra Trump. As imagens, publicadas pelo senador de Iowa, Chuck Grassley, mostram os momentos após o tiroteio, que deixou Trump ferido e resultou na morte de um bombeiro. Os investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks disparou até 8 vezes antes de ser abatido por atiradores de elite. Paris, o comissário da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse que acreditava que o número de disparos recuperados era 8, o que não corresponde aos áudios analisados anteriormente. Também foi revelado que um agente municipal se confrontou cara a cara com Crooks minutos antes do tiroteio. Esse breve confronto ocorreu quando agentes locais, alertados sobre a presença de Crooks no telhado, tentaram subir para enfrentá-lo. Paris disse que Crooks esteve no telhado por cerca de 3 minutos, e só passaram segundos entre o confronto e o momento em que Crooks abriu fogo contra Trump. Durante a audiência, Paris detalhou as comunicações entre as forças de segurança sobre Crooks antes de Trump subir ao palco no comício. Segundo Paris, havia uma troca de mensagens entre membros da unidade de serviços de emergência do condado de Butler, que inicialmente identificaram Crooks como suspeito quando ele usou o telêmetro. A suspeita aumentou e a polícia estadual verbalmente informou o serviço secreto sobre Crooks. Essa série de falhas de segurança coloca ainda mais pressão sobre o serviço secreto. Kimberly Shell, antes de sua renúncia, afirmou que não havia colocado ninguém no telhado devido à inclinação, que criaria um problema de segurança. No entanto, o representante Michael Guest, republicano do Mississippi, questionou essa avaliação, afirmando que um vídeo mostrava um homem de 70 anos atravessando o telhado com facilidade. Os legisladores interrogaram Paris sobre vários aspectos da segurança no comício de Butler. Embora ele tenha fornecido mais detalhes do que Shell durante sua audiência, ele também foi limitado pela investigação em curso do FBI. Os investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks disparou até 8 vezes antes de ser abatido por atiradores de elite. Paris afirmou que esse número corresponde ao total de cartuchos recuperados. No entanto, o áudio analisado anteriormente indica que havia disparos de armas diferentes. Os investigadores também acreditam que Crooks foi usado como distração para que outros atiradores pudessem agir. Esta teoria sustenta que o jovem de 20 anos foi apenas um peão em um esquema maior. Além disso, várias conversas de Donald Trump foram gravadas secretamente enquanto ele jogava golfe. Em uma dessas gravações, ele criticava Joe Biden e previa que Kamala Harris assumiria a presidência. Trump afirmou que Biden não estava à altura de líderes como Putin e o presidente da China, sugerindo que ele próprio era a melhor escolha para lidar com esses desafios. Por fim, há especulações de que, se Trump for reeleito, ele desclassificará a investigação sobre o atentado contra sua vida. Isso geraria grande interesse público, especialmente entre aqueles que acreditam em teorias da conspiração. Continuaremos acompanhando este caso e trazendo novas informações em futuros vídeos. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Outro dia, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, exigiu a Joe Biden que demitisse a chefe do serviço secreto, Kimberly Shell. Alguns dias depois, ontem, Kimberly Shell renunciou como chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos devido a todos os problemas relacionados ao caso Donald Trump. Thomas Matthew Crooks compareceu naquela segunda-feira no Capitólio, onde membros de ambos os partidos exigiam sua renúncia. Finalmente, horas depois, ele renunciou. Este incidente aconteceu 10 dias após o atentado contra Donald Trump,
que ela mesma descreveu como o maior fracasso operacional da agência em décadas. A renúncia veio 24 horas após sua aparição no Capitólio, onde teve que ouvir repetidas críticas dos legisladores. Durante a audiência de segunda-feira, que foi um verdadeiro escárnio público de várias horas, Shell afirmou que acreditava ser a melhor pessoa nos Estados Unidos para desempenhar o cargo. Numa rara exibição bipartidária, os líderes de ambos os partidos se uniram para convencê-la do contrário. No final da sessão no Capitólio, Jamie Raskin, congressista democrata de Maryland, e James Comer, republicano de Kentucky, juntamente com outros representantes de alto escalão da comissão, assinaram uma carta conjunta exigindo que Kimberly Shell assumisse a responsabilidade e se afastasse do cargo. Antes da redação dessa carta, houve vários pedidos para que ela renunciasse. O congressista californiano R. O'Connor perguntou se ela considerava que a falha do serviço secreto poderia ser comparada com o atentado contra o presidente Ronald Reagan em 1981, em Washington. Ela respondeu afirmativamente sem hesitar. O'Connor então replicou: "Sabe o que fez a pessoa que estava no seu cargo naquela época? Ele renunciou antes mesmo de começar o comício." O comportamento suspeito de Thomas Matthew Crooks alertou muitos agentes locais. Eles o viram caminhando pelos arredores, carregando uma grande mochila e olhando através de um telêmetro para os telhados ao redor do local do comício. Os agentes tiraram até uma foto dele e alertaram via rádio sobre a presença de uma pessoa suspeita. O serviço secreto recebeu a informação, mas depois o sujeito desapareceu sem deixar rastros. Minutos depois, começaram os disparos que quase atingiram Trump na orelha direita. Com uma chance de apenas 5%, ele não perdeu a vida. A decisão de permitir que o comício continuasse naquele local tão exposto, mesmo após identificar um suspeito que depois se perdeu na multidão, é um dos pontos cegos desta investigação. Existem muitos outros detalhes que vamos comentar neste vídeo. Um áudio do dia 13 de julho foi vazado, supostamente gravado pelo serviço secreto, revelando mais de um atirador, de acordo com alguns investigadores. Em uma parte deste áudio original, durante o tiroteio, é possível ouvir que estavam evacuando as pessoas dos edifícios. No início do áudio, também se ouve alguém dizer que viu um atirador e mencionar um terceiro suspeito correndo para a floresta. Alguns investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks nunca disparou, sendo apenas um bode expiatório. Se não bastasse, novas imagens dramáticas mostram Thomas Matthew Crooks morto no telhado de um edifício, com a arma ao lado. Essas imagens mostram agentes de polícia ao lado do cadáver de Crooks após o atentado contra Donald Trump. No vídeo, é possível ver um agente do serviço secreto discutindo com um policial local sobre como Crooks foi identificado como suspeito antes de abrir fogo contra Trump. As imagens, publicadas pelo senador de Iowa, Chuck Grassley, mostram os momentos após o tiroteio, que deixou Trump ferido e resultou na morte de um bombeiro. Os investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks disparou até 8 vezes antes de ser abatido por atiradores de elite. Paris, o comissário da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse que acreditava que o número de disparos recuperados era 8, o que não corresponde aos áudios analisados anteriormente. Também foi revelado que um agente municipal se confrontou cara a cara com Crooks minutos antes do tiroteio. Esse breve confronto ocorreu quando agentes locais, alertados sobre a presença de Crooks no telhado, tentaram subir para enfrentá-lo. Paris disse que Crooks esteve no telhado por cerca de 3 minutos, e só passaram segundos entre o confronto e o momento em que Crooks abriu fogo contra Trump. Durante a audiência, Paris detalhou as comunicações entre as forças de segurança sobre Crooks antes de Trump subir ao palco no comício. Segundo Paris, havia uma troca de mensagens entre membros da unidade de serviços de emergência do condado de Butler, que inicialmente identificaram Crooks como suspeito quando ele usou o telêmetro. A suspeita aumentou e a polícia estadual verbalmente informou o serviço secreto sobre Crooks. Essa série de falhas de segurança coloca ainda mais pressão sobre o serviço secreto. Kimberly Shell, antes de sua renúncia, afirmou que não havia colocado ninguém no telhado devido à inclinação, que criaria um problema de segurança. No entanto, o representante Michael Guest, republicano do Mississippi, questionou essa avaliação, afirmando que um vídeo mostrava um homem de 70 anos atravessando o telhado com facilidade. Os legisladores interrogaram Paris sobre vários aspectos da segurança no comício de Butler.
Embora ele tenha fornecido mais detalhes do que Shell durante sua audiência, ele também foi limitado pela investigação em curso do FBI. Os investigadores acreditam que Thomas Matthew Crooks disparou até 8 vezes antes de ser abatido por atiradores de elite. Paris afirmou que esse número corresponde ao total de cartuchos recuperados. No entanto, o áudio analisado anteriormente indica que havia disparos de armas diferentes. Os investigadores também acreditam que Crooks foi usado como distração para que outros atiradores pudessem agir. Esta teoria sustenta que o jovem de 20 anos foi apenas um peão em um esquema maior. Além disso, várias conversas de Donald Trump foram gravadas secretamente enquanto ele jogava golfe. Em uma dessas gravações, ele criticava Joe Biden e previa que Kamala Harris assumiria a presidência. Trump afirmou que Biden não estava à altura de líderes como Putin e o presidente da China, sugerindo que ele próprio era a melhor escolha para lidar com esses desafios. Por fim, há especulações de que, se Trump for reeleito, ele desclassificará a investigação sobre o atentado contra sua vida. Isso geraria grande interesse público, especialmente entre aqueles que acreditam em teorias da conspiração. Continuaremos acompanhando este caso e trazendo novas informações em futuros vídeos. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.